Eu estava no terceiro ano quando entrou uma menina na minha sala de aula. Nós começamos a ser amigas e começamos a conversar, começamos a dar super certo. E quando eu falei para minha mãe que eu estava com uma nova amiga na escola, ela ficou muito feliz. Acho que todos os pais gostam quando os filhos gostam de amiguinhos na escola e tá se dando bem. Ela se tornou uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que sempre estávamos juntas, ficávamos uma na casa da outra, as nossas mães conversavam e entendia como era saudável a nossa relação. Um dia, eu tinha 9 anos de idade. A minha mãe deixou eu ir para casa dessa minha amiga para poder dormir e eu amava ir para lá, porque nós passávamos o dia inteirinho brincando, era muito legal. Lá na casa dela, era ela, a mãe dela e o irmão mais velho dela, que na época tinha 13 anos. Bom, lá na casa dela era assim, a gente brincava o dia inteiro e durante a noite a gente dormia no beliche. O quarto dela era o irmão dela dormia na beliche de cima e a gente dormia na beliche de baixo. Ela tinha um celular que a mãe dela deixava a gente ficar assistindo filmes, desenhos, essas coisas antes de dormir. Nesse dia em especial, deitou na beliche, na parte de baixo. Ela, eu no meio e o irmão dela no canto da parede. Isso porque eu estava segurando o telefone onde todos nós três estávamos assistindo o vídeo. Nesse momento, teve um momento que eu estava segurando o celular com a mão e a outra mão estava assim para baixo. E eu senti o irmão dela meio que acariciando as minhas mãos. Eu não entendi muito bem, mas eu lembro que eu não gostei muito, porque 9 anos, né? Primeiro contato assim com o garoto, a gente fica com um pouco de receio. E aí depois ele veio e começou a meio que acariciar como se fosse a minha perna. Eu fiquei com muito medo, desconfortável, ficava me mexendo e ele tirou a mão. Eu lembro que isso deu ficar com medo, isso deu sentir alguma coisa ruim, isso deu não me sentir tão confortável, já era um sentimento que não era bem-vindo, era um sentimento que estava ruim, não aquele sentimento de amorzinho, de ai, de nossa, ele tá tocando em mim, não, era uma coisa de tipo, ai, que medo, eu não quero que ele encoste em mim. Só que é óbvio que eu não ia falar nada, porque eu nem sabia o que estava rolando direito, eu não sabia como falar. Mas beleza. Depois a gente sempre estava brincando junto e ele era mais muito na dele, assim, ele não se envolvia tanto com a gente, com as nossas brincadeiras. Mas teve um dia que a minha amiga foi viajar para a fazenda dos avós dela e era uma fazenda muito legal, que ela falava muito, que tinha muitas coisas divertidas para fazer. E ela pediu para minha mãe, a mãe dela pediu para minha mãe e minha mãe autorizou que eu fosse passar o final de semana com eles lá. E que fazenda! Era muito legal, muito grande, muito divertida, tinha muitas coisas para fazer. Quando chegou no final do dia, que a gente brincou o dia inteiro, estávamos muito cansadas, nós dormimos no quarto do avô delas, né, deles, dormimos na cama deles. Aí dormiu nós três, eu, a minha amiga e ele. Só que aí, nesse dia, eu lembro que eu já tava mais na minha mesmo, eu já, tipo, já não tava do lado dele, e eu tava bem quietinha também. E a gente tava muito cansada, então eu meio que tava já pegando no sono. A minha amiga, ela capotou. E nisso, esse garoto pegou o telefone, o irmão dela, e começou a assistir um vídeo, sabe? E aí ele me chamou, assim, tipo, me cutucou, e eu virei pro lado dele, sabe? Porque ele meio que enfiou a mão por debaixo da coberta, e eu virei pra ele, pra ele ver que eu tava acordada, e pra saber o que ele queria. Quando eu virei pra ele virou o celular pra mim, e assim, ele tava assistindo vídeo pornográfico. Eu tinha 9 anos de idade. Aquilo foi um baque pra mim, foi um choque, sabe? Eu lembro que eu fiquei tão apavorada assim, falei, que isso? Ele foi e tirou e tal, e na hora eu já fiquei desconfortável, já mostrei pra ele que não tava muito cômoda, né? Eu custei dormir aquela noite, eu fiquei com o olho pregado, eu fiquei pensando, cara, que medo desse garoto tentar repetir comigo o que ele vê nessas nojeiras que ele assiste. Vai que ele acha que eu sou uma dessas mulheres desse vídeo e quer fazer comigo. Eu não quero não, hein? Tô fora disso, minha cabeça ficou perturbada a noite inteira, já passou um monte de coisa, Nossa, foi muito perturbador. E quando eu acordei de manhã, eu lembro que eu acordei e eu não esperei o final de semana acabar. Eu comecei a falar pra tia que eu tava mal, que tava com muita dor de cabeça, e aí pra não ter que fazer eles me levarem pra dar trabalho, eu pedi pra que minha mãe fosse buscar. E aí a minha mãe foi me buscar. Só que eu não quis contar pra ela o que tinha acontecido. Eu realmente, primeiro, eu fiquei com medo dela me julgar,
das pessoas não acreditarem, de falar que eu tava, sei lá, exagerando, alguma coisa do tipo. Mas a minha mãe, ela sempre foi aquela mulher assim, que um movimento basta para ela entender algumas coisas, e ela sempre falou para mim a importância de dialogar, a importância de conversar, que ela era aberta, que podia falar, mas não, tava tudo bem, eu não quis ir embora por nada, no meio de uma viagem super legal na fazenda com a minha amiga, não tinha motivo por que eu queria ir embora, não era nada, era saudade de casa. Pois bem, essa minha amiga continuou sendo minha amiga. E nisso, nós continuamos juntas. Se passaram, se eu não me engano, eu tava com 13, 9, 10, 11, 12, 13. Se passaram uns 4 anos. Eu tava com 13 anos de idade e ela continuava na mesma sala que eu, a gente continuava amigas, a gente continuava fazendo as coisas juntas, mas eu já tinha mais resistência com ela, com dormir na casa dela, ir pra lá, eu ficava mais na minha, eu chamava mais ela pra minha casa, sabe? Só que com 13 anos, eu até cheguei a me esquecer desses episódios que aconteceram. E aí ela me convidou pra dormir na casa dela. Pô, dessa vez eu já tava mais mulherzinha, mais cabeça, já não tinha mais tanto que ter medo. E o irmão dela também era mais velho, porque, né, ele já era. E aí, beleza, eu tava lá, a gente passou o dia inteiro juntas, curtindo pra caramba. E quando foi à noite, eu lembro que já não era mais uma beliche, já era uma cama normal, tinha 2 camas. Aí eu dormi na cama dela, ela dormiu na cama do irmão dela e o irmão dela dormiu no colchão no chão. E quando a gente apagou as luzes pra dormir, como eu disse, minha amiga dormia muito rápido, esse irmão dela ligou a lanterna do telefone e começou a jogar a luz nas minhas pernas. E aí eu vi aquilo, mas eu não entendi. E aí ele veio perto com o celular, tipo assim, iluminando as minhas pernas. Na hora eu bati a mão assim, tipo, na cama e perguntei pra ele se ele tava procurando alguma coisa. Eu falei, você tá procurando alguma coisa? Perdeu alguma coisa aqui? Ele falou, não, eu não perdi nada não. Aí eu peguei, olhei assim pra ele. Aí eu falei, então? Aí ele falou assim, me dá um beijo? Eu falei, não. Ele, por favor, me dá um beijo. Eu falei, não. Nossa, eu tô te pedindo um beijo, me dá um beijo. Eu falei, não. E aí ele pegou e ficou desconfortável e sentou de novo. Naquele dia, eu lembro que eu fiquei desconfortável e me lembrei da noite da fazenda, como foi pavoroso ficar com medo de alguém, sabe? Fazer alguma coisa. Quando você fala não e a pessoa não conseguir respeitar o seu não. Aí acordou no outro dia, assim que eu acordei, que a minha mãe foi me buscar, eu virei pra ela e contei tudo o que aconteceu. Não só dessa vez, mas eu relembrei os episódios de quando eu tinha 9 anos de idade, né? Sobre o toque na mão, toque na coxa, o vídeo que ele me mostrou, agora as pernas. E aí, a minha mãe, ela falou pra mim que eu fiz muito certo em ter conversado com ela, que era por esse caminho mesmo que eu tinha que seguir, ligou pra mãe do garoto e contou tudo pra mãe do garoto. A mãe do garoto ficou muito decepcionada com ele, brigou com ele, chamou a atenção dele, falou que nunca esperava isso dele. E depois disso, claro que ele se afastou 100%. Eu continuo sendo amiga da minha amiga, né? A gente continua juntas. E o irmão dela, meio que toda vez que eu tô, ele meio que some, assim, ele não aparece, ele não fica perto, ele não fica beirando, o que eu agradeço muito. E eu gosto muito de compartilhar sobre isso, porque hoje eu vejo muitas meninas, até mesmo dentro da minha escola, que estão passando por agressões, por ameaças, tantas coisas, e elas não podem conversar com os pais, porque senão elas vão apanhar, elas não conseguem conversar com os pais, porque senão vão culpá-las, né? E foi exatamente esse o medo que eu senti, mas o diálogo da minha mãe foi um diálogo muito importante. Então eu gosto, porque por mais que não houve nada tão grave quanto as histórias que a gente vê por aqui, muitas histórias começam assim, com um toque, com um olhar, né, com um pedido de beijo, e se você não corta na raiz, na hora que brota, meu filho, é muito difícil de arrancar. Então eu gosto de compartilhar essa história para mostrar que uma conversa entre uma mãe e uma filha pode sim salvar muitas vidas. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Mais uma história dessas, né? Eu gosto muito de trazer histórias como essa, porque pra mim vale reforçar a necessidade que existe de uma mãe, de um pai, de um responsável conversar com as suas crianças dentro de casa, explicar situações. Não é porque é o irmãozinho da amiga, porque tem a mesma idade, né? Porque às vezes é até mais novo, você deve permitir que te toque, que te apalpe, que te acaricie. Se você não quer, é não e pronto, e acabou. Se não respeitou o seu não, então vai ter que respeitar o não de um adulto, entendeu? Então assim, é muito importante o diálogo para evitar qualquer
tipo de abuso. Hoje a gente está vivendo, hoje e a vida inteira nós vivemos ondas, né, de agressão, de assédio. Agora nós estamos passando pela onda do feminicídio e é muito importante a gente reforçar a necessidade não só de uma mãe conversar com o filho, com a filha sobre os cuidados, como uma mãe corrigir um filho quando recebe esse tipo de denúncia. Eu vejo muitas vezes as mães que amam tanto o seu filho que não conseguem imaginar que ele pode ter tido qualquer tipo de atitude que o torne um agressor. É muito difícil imaginar que um filho se tornou agressor, que um filho encostou numa menina, que um filho fez uma maldade. Mas se você não acredita e abraça, é a mesma coisa de você aprovar e falar: tudo bem, meu filho, você pode continuar fazendo isso com outras mulheres. E aí o que acontece? Se você não educa dentro de casa, outras pessoas podem educar ele na rua. E aí para um policial, né, um irmão, um pai, querer fazer justiça com as próprias mãos, e aí, em vez de você corrigir dentro de casa, o seu filho acabar sendo agredido também, né, acabar também sendo executado ou acontecer uma coisa pior, é muito rápido também, é muito fácil, porque quem quer fazer justiça com as mãos não está muito preocupado com a educação que você deu, né? Então, se você sabe de algum caso de abuso, precisa fazer denúncia, Disque 100, denuncie, proteja nossas crianças, né? E se você também passou por alguma história do tipo, se você tem uma história onde seu pai e sua mãe te defendeu, entrou na briga por você, te protegeu, me manda para eu contar aqui no canal, histórias, canal de Paula, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.